Notícia boa em dose dupla no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso? Tem notícia importante aí também sobre a volta do Oscar. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. E hoje meu parceiro foi dia do São Paulo aí fazer mais um treino no CT da Barra Funda, porque agora o foco é Copa Conmebol Libertadores da América. O São Paulo fez mais um treino aí hoje, tá? Eu ia falar que o São Paulo encerrou a preparação, né? Mas como o jogo é só na terça-feira, imagino que o São Paulo amanhã, tá? Vai fazer mais um treino lá no Peru, né? Porque o São Paulo já viajou aí neste domingão, tá? Vamos falar sobre o treino de hoje, porque temos notícias aqui muito boas, tá? Notícias muito boas aí mesmo, já avisando esse confronto contra o time do Aliança Lima. Vamos lá, ó. Com Arboleda e Pablo Maia, São Paulo treinou na manhã deste domingo antes de embarcar para o Peru, onde enfrenta o Aliança Lima, né, pela Conmebol Libertadores na próxima terça-feira. O zagueiro Arboleda foi desfalque nos últimos jogos por causa de uma sobrecarga muscular, mas não teve diagnosticada uma lesão e já está à disposição do técnico Luiz Beldio. O Arboleda ficou até mais tempo que a gente esperava, né, cara? Porque ele sai do jogo contra o próprio Aliança Lima no intervalo, né? Aí ele ficou depois alguns jogos, né, cara? Alguns bons jogos fora aí, ficou até, né, aquele negócio. Se ele se machucou e o São Paulo não divulgou que ele se machucou, porque é uma sobrecarga, né? Ele foi poupado de um jogo, outro ali, mas ficou, né, uns 4 jogos aí de fora, mas treinou hoje e está disponível para o Zubeldia para o jogo contra o Aliança Lima na terça-feira, tá? O Pablo Maia passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito em fevereiro desse ano e voltou a treinar com bola nos últimos dias, indicando uma recuperação surpreendente, né? Isso aqui é engraçado. A previsão de volta dele estava para junho, cara. Para junho, tá? Quando ele faz a cirurgia em fevereiro, né, que ele se machuca, a data prevista que ele voltasse era no mês de junho e o cara já está de volta, né? O que é realmente muito surpreendente a recuperação do Pablo Maia, tá? Tanto o Arboleda quanto o Pablo Maia estão disponíveis e relacionados aí para a partida. Então, o próprio São Paulo postou nas redes sociais, né, os jogadores lá embarcando, e colocou lá que os dois estão à disposição. Então, notícia aí excelente, né, cara? Maravilhosa em dose dupla. Tanto o Arboleda quanto o Pablo Maia estão relacionados para o jogo contra o Aliança Lima, cara. Notícia aí maravilhosa. O São Paulo com muitos desfalques, né, cara? O Arboleda aí faz uma falta gigantesca pro time do São Paulo. O Pablo Maia, então, nem falo nada, né? Porque o Pablo Maia, quando ele tá fora, era o Luiz Gustavo, tinha que jogar, mas ele tem aquele problema que ele teve que ir pro hospital, né, cara? Que tá fora aí toda aquela situação. E quem aproveitou a chance foi o Marcos Antônio. Apesar que o Marcos Antônio e o Pablo Maia são jogadores completamente diferentes, tá? Não são jogadores aí de características semelhantes, são jogadores diferentes aí, né? Mas como o Paulo Maia estava fora, não tinha outro primeiro volante, você podia ter que botar o Marcos Antônio e fazer um improviso ali, né? O Alisson como primeiro e o Marcos Antônio como segundo, mas o Paulo Maia está de volta, tá? Eu não sei se ele vai jogar, tá, rapaziada? Não sei se o Beldio vai pôr ele no segundo tempo, né? Por tanto tempo que ele tá fora, mas evidentemente quando ele tá no banco, tu vê ele no banco e tu já fica muito feliz aí, porque ele é um dos melhores jogadores aí do time do São Paulo, tá? O elenco do São Paulo realizou um trabalho coletivo com participação de atletas da base no CT. Os jogadores que somaram maior minutagem contra o Fortaleza concluíram o cronograma de recuperação, com atividades mais leves na parte interna e também no gramado. Quem jogou contra o Fortaleza é mais aquele regenerativo mesmo, né, para recuperar a parte física, aquele treino tático, com bola mesmo, é mais para os jogadores que jogaram pouco contra o Fortaleza e para os jogadores que não jogaram, né, como é o caso do Pablo Maia, como é o caso do Arboleda, né, que eles não estavam jogando, né, mas estão treinando aí já e já vão estar disponíveis aí para a próxima partida, tá bom? A delegação do São Paulo iniciou a viagem ao Peru logo após as atividades e deve desembarcar no país da partida por volta das 9h30 da noite deste domingo, tá? Então, por volta das 9h30 da noite, São Paulo vai estar desembarcando lá no Peru, tá? Para a partida contra o Aliança Lima, tá bom? Bom, já comentamos aí sobre o Pablo Maia, né? Tá de volta. Já comentamos sobre o Arboleda, também tá de volta. Vamos falar de outro jogador que não volta para esse jogo ainda, mas está muito perto de voltar, tá?
O Oscar já faz atividades com bola, mas ainda não fica à disposição do Zubeldia para o duelo contra o Aliança Lima, tá? Então, o Oscar, ele não volta para jogo ainda, mas eu acho que isso aqui é até natural, né? O bom mesmo é que ele já está recuperado, já passou pelo processo de transição, né, cara, para o gramado e já vem treinando com bola, tá? O São Paulo já há algumas semanas já vem postando algumas fotos com ele, né? Semanas não, alguns dias postando fotos dele já treinando no CT, né, fazendo atividades ali com bola, então ele já está recuperado, né? Agora é só ele passar por alguns processos aí, né, até voltar a treinar com o elenco e depois sim voltar a se relacionar, mas ele já está recuperado, tá? O Borghi já está recuperado aí, então Lucas já voltou contra o Fortaleza, Pablo Maia recuperado, Arboleda está de volta, óbvio que cada um tem uma diferença, né, cara? O Pablo Maia, por exemplo, fez uma cirurgia, o Arboleda estava só, era só uma sobrecarga, né? Não foi nada demais com ele, evidentemente cada um tem o seu tempo até atingir para ficar 100% aí fisicamente e também com ritmo de jogo. Evidentemente, cada jogador vai demorar um pouco mais, porque, né, cada um tem uma coisa diferente, então, independente disso, São Paulo está com seus jogadores aí, seus melhores jogadores retornando, e isso vai deixar o time mais forte. Óbvio que eles não vão jogar, né, cara, de um dia pro outro, o que jogavam antes, porque tem que ganhar ritmo. Vocês viram, por exemplo, o Lucas contra o Fortaleza, pô, ele mal pegou na bola, né? Ele entrou mal porque isso é completamente plausível, ele não joga desde a semifinal do Paulista, então é natural aí. O Paulo Maia também vai demorar para pegar ritmo, né? O Arboleda não, porque ele tava jogando, né, 4 jogos atrás, essa foi uma sobrecarga mesmo, mas notícia boa, tá? Os melhores do time que estavam desfalcando e fazendo muita falta, aos poucos todos estão retornando aí, cara. Muito, muito bom, porque eles fazem uma falta gigantesca, né? Pô, a gente viu aí que os garotos estão dando conta, mas evidentemente que a gente tem que ter, irmão, todo mundo disponível, porque todo mundo disponível a gente fica muito mais forte ainda, né? A gente fica muito mais forte. Aí então, tá aí a notícia do Oscar, tá bom? O empate sem gols com o Fortaleza no Morumbi pela 7ª rodada do Brasileirão marcou o 13º jogo seguido de Alisson como titular. Essa é a sua segunda maior sequência com a camisa do São Paulo. O volante vem sendo fundamental para o esquema do Zubeldia e está perto de alcançar novos feitos, tá? Então ele alcançou aí 13, tá? 13. Foi o 13º jogo que o Alisson joga como titular de forma consecutiva. Esse negócio vai... Eu não sou médico, eu não sou nada, mas esse negócio vai dar problema, cara. Aconteceu a mesma coisa, né? A tal da sobrecarga com a Arboleda que a gente acabou de comentar sobre ele, né? O cara joga tudo quanto é jogo, não tira o cara, não descansa o cara, não poupa o cara. Daqui a pouco o cara tem uma sobrecarga aí e desfalca o time por mais tempo, né? A gente viu quantos jogos, por exemplo, a Arboleda ficou fora, tá? A gente comentou aqui a informação que eu trouxe, né? Que o São Paulo tem todo um cronograma lá, né, cara? Em relação ao Alisson, pra ele não se machucar. Mas, cara, não sei até que ponto isso aí é 100% certo, porque o Arboleda, por exemplo, não tinha um cronograma pra ele, ou é só pro Alisson isso? Imagina que tem pra todos os jogadores ali, né? O jogador tá perto de estourar, se quis jogar mais uma vez, pode se machucar. Acho que tem pra todo mundo. Acho que o natural é ter pra todo mundo aí, então... Aconteceu com o Arboleda recentemente, então, cara, eu fico sempre com uma pulguinha atrás da orelha quando eu vejo o Alisson jogar tudo quanto é jogo, cara. Contra o Náutico, por exemplo, que ele até foi substituído depois, não tinha nenhuma necessidade de jogar aquele jogo, cara. Porque Raiz botou o cara pra jogar aquele jogo, velho. Não fazia nesse sentido algum, entendeu? E agora que ele não vai pro banco mesmo, né? Porque, por exemplo, terça-feira, Libertadores, Aliança Lima. Depois tem Clássico Palmeiras. Então, evidentemente, nesses jogos ele não vai ser poupado. Aí o que acontece? Esse aí é o 13º jogo dele seguido, tá? Que é a segunda maior marca dele, né? Em sequência pelo São Paulo. Falta apenas mais uma partida para que ele iguale as 14 partidas consecutivas, tá? Entre os 11 iniciais, atingida em 2023, tá? Então, ele tem aí a maior sequência de jogos dele pelo São Paulo como titular em 2023, com 14 jogos seguidos como titular, tá? 14 jogos seguidos como titular é a maior marca dele pelo São Paulo. E nessa sequência atual ele tá 13, né? Então se ele jogar o jogo contra o Aliança Lima que vai jogar, ele vai igualar essa marca aí. Isso aqui é muita coisa, cara, mas tu vê, né, que no calendário que tem de hoje em dia, 3 competições, joga a cada 2, 3 dias, o jogador jogar 3 jogos seguidos é muita coisa. Tanto que é perigoso que a gente tá comentando, né, pro jogador aí não se machucar. Nesse Campeonato Brasileiro, o Alisson é o único atleta de linha do elenco a iniciar todos os jogos.
Além disso, ele fica atrás apenas do goleiro Rafael no ranking de minutagem em todas as competições da temporada. Esse aqui eu fiquei surpreso. No Brasileirão, né? No Campeonato Brasileiro, o Alisson é o único jogador que começou todos os jogos, tá certo. Eu pensei que tinha sido no ano, mas não, é só no Campeonato Brasileiro que ele iniciou todos os jogos, e que foram 7, né? Tem poucas rodadas aí, até então, de Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 23 jogos disputados pelo camisa 25 do São Paulo, tá? Ele jogou 23 jogos no ano. O São Paulo na temporada, se eu não me engano, tem 26 ou 27 jogos, que eu tinha olhado, tá? 26 ou 27. Ele jogou 23, o Alisson, tá? Jogou 23 aí, então ele joga quase todos os jogos, tá? Ele tem aí 1.816 minutos em campo na temporada, tá? Impressionante aí o Alisson, né, cara? Tanto em questão de desempenho, né, que ele sempre joga bem, a parte física dele, entendeu? É muito difícil tu ver, o Alisson tá cansado, né? O Alisson tá cansado, é muito difícil tu ver isso porque ele fisicamente é impressionante. O cara joga tudo quanto é jogo, né? Sequência de jogos aí como titular. Segundo jogador tem mais minutos aí pelo São Paulo. De linha, né? Ele é o jogador que tem mais minutos, né? Porque o primeiro no geral é o Rafael, né? Mas jogadores de linha, o Alisson é quem tem mais minutos. É impressionante realmente aí, né, cara? A parte física do Alisson, né? Chama atenção aí, tá bom? Bora mudar de assunto agora, rapaziada. E olha só essa informação que o UOL trouxe. A cidade de São Paulo negocia para receber até 2 jogos do Barcelona nos próximos anos. Os jogos serão realizados em 2026, 2027 ou em 2028. Os favoritos a enfrentar o Barcelona seriam os 3 principais clubes paulistas da capital, né, que é Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A SP Tours, tá, ainda negocia com outros clubes do alto escalão europeu, tá? Então a SP Tours está negociando aí para trazer o Barcelona para jogar aqui alguns jogos, né? Imaginamos que deve ser jogos aí, né, durante a pré-temporada, né, fazer aqueles amistosos ali. E a cidade de São Paulo está querendo trazer o Barcelona para cá para jogar aí, né, contra os principais times de São Paulo, né, que é Corinthians, São Paulo e também o Palmeiras, né? 26, 27 ou em 2028, né? Mas tem outros clubes também que a SP Tours tá aí negociando, né? Já pensou? Jogos aí amistosos contra o Barcelona? Pode acontecer, né? Pode acontecer aí. A SP Tours está em fase de negociação, enfim. Bora ver se esse negócio aí vai pra frente ou não. Belezinha, rapaziada? Vamos mudar de assunto agora e o negócio é o seguinte, meu querido. Vamos falar sobre o Beraldo, tá? Fala sobre o Beraldo, Gabriel. Porque o Beraldo deu entrevista lá pro canal do Paris Saint-Germain, né? Não sei se foi só uma entrevista normal ou se foi um documentário, né? Enfim, até uma parte lá que ele foi falar sobre o começo dele aí pelo São Paulo, que é muito interessante. Abre aspas aí pro nosso cria Beraldo. Tive uma oportunidade no São Paulo, agarrei e não soltei nunca mais. Tive a oportunidade de jogar um jogo contra o Ayacucho, pela Sul-Americana de 2022. Um dia que eu e minha família nunca mais vamos esquecer. Um dia especial, tão especial por vestir a camisa do São Paulo, que é um clube enorme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Poder vestir a camisa do São Paulo e estrear pelo profissional com 18 anos foi um dia muito especial que eu tenho tatuado no braço. Pude mostrar o que sou capaz. Senti a presença da torcida do São Paulo. Senti o clube. Poder desfrutar de uma maneira incrível. Fecha aspas aí para o Beraldo, falando sobre o seu início aí no São Paulo, né, cara? Ele falou que tatuou, né, esse dia aí, né, que ele foi, acho que foi até a estreia dele pelo time do São Paulo. Não sei se faz, ele não falou que se faz estreia, né, mas foi o jogo contra o Ayacucho ali que ele jogou pela Sul-Americana de 2022, né? E ele falou que tatuou isso no braço. Não sei se esse jogo especificamente foi a estreia dele, né? Mas foi um jogo ali que era um jogo importante pra ele, né, cara? Jogo de Sul-Americana, internacional, né? Ele começou como titular, ele falou que tatuou. Aí então, tá aí o Paulo Maia, o Beraldo, falando sobre aí, o começo dele pelo São Paulo. Muito bacana, né, cara? Aí o jeito que ele cresceu, né, cara, no time de cima aí do São Paulo, né? Essa Sul-Americana de 22 era o Rogério Ceni ainda, que era técnico do São Paulo, entendeu? E... cara, ele é espetacular, né, velho? Ele é espetacular, né? O jeito que ele jogava, qualidade
técnica que ele tinha, tipo assim, qualidade de passar e jogando, é impressionante aí o que o Beraldo jogou no São Paulo. Eu vou te contar um negócio. Se você for pegar os jogadores de Cotia, né, que são aí da base do São Paulo, tá? Eu sei, né, que ele começou lá no... Não vou lembrar agora o time que ele começou. Depois ele veio pra base do São Paulo. Ele não jogou a base inteira no São Paulo, mas ele é um cria do São Paulo, né? Ele veio ainda, né, pequeno, ficou muito tempo no São Paulo. Então ele é um cria de Cotia, literalmente, né? Apesar de não ter jogado toda o começo dele ali, né, cara, na base do São Paulo. Mas ele é um garoto de Cotia e é muito legal, né, cara? Você vê aí o Coelho cresceu, né? Pô, o moleque tá jogando Champions agora, né? O PSG tá na semifinal da Champions. E é muito legal tu ver isso, né? Tu ver o Gabriel Sara lá com o City querendo o Gabriel Sara. Então é muito legal tu ver os moleques que saem do São Paulo e, porra, estão crescendo cada vez mais na Europa. Isso é muito legal. E voltando só ao raciocínio que eu tinha perdido, que era... Falei que se você for pegar os garotos de Cotia do São Paulo nos últimos muitos anos, cara, o Beraldo aí, sem dúvidas, é um do que mais entregou na parte esportiva, que ele jogava pra cacete no São Paulo. Tem muito jogador que tu vê que é bom, pô, esse moleque é bom, mas ele acaba jogando muito pouco, né, e acaba sendo vendido pra Europa, entendeu? O Antony, por exemplo, ele ficou alguns bons meses no São Paulo, né, mas ele não jogava ainda tudo que ele podia no São Paulo. O Luiz Araújo jogou pouco no São Paulo, né, cara, voltando um pouco mais pra trás. O David, né, ele jogava muito, mas jogou muito pouco pelo São Paulo. Então, acho que se a gente for pegar desempenho em campo, o Beraldo, sem dúvida, nos últimos muitos anos, foi um dos jogadores que subiram para o profissional e que mais entregaram em campo, tá? Ele jogava muito, foi campeão da Copa do Brasil jogando um absurdo, né, cara? Ele saiu daqui sendo um dos melhores zagueiros do Brasil, né? Tinha até muitos tempo falando que ele era o melhor zagueiro do Brasil. Então, ele foi vendido por um valor que foi questionável, né, 20 de euros, mas ele entregou muito pra gente, né? Quem sabe um dia ele volta, né? Meu parceiro, se inscreve no canal caso for inscrito, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.